Oi, gente, tudo bom? Mais uma vez estou aqui para trazer mais informações para vocês na área da educação, no que diz respeito ao papel do coordenador pedagógico, como as suas atribuições são de grande importância no processo das suas práticas e ações dentro da escola, né? Na sua rotina, no seu dia a dia dentro da escola. E existem algumas observações, orientações, dicas que eu vou estar passando aqui para que essa rotina ela possa ser mais significativa e produtiva durante o seu dia a dia na escola, durante as suas ações, na tomada de decisões, na tomada de ações que são pertinentes à rotina, né, do coordenador pedagógico dentro da escola, né, na sua instituição. E um dos pontos importantes dentro disso, né, que eu tenho anotado e feito algumas observações, é que o coordenador pedagógico ele é um profissional de grande importância para o funcionamento da escola, né? Do funcionamento das práticas pedagógicas da escola. Então, a sua função ela tem grande significado e tem grande importância dentro disso. Outra coisa importante em relação para que esse bom funcionamento da escola possa acontecer por intermédio, né, por meio do coordenador pedagógico, é que muitas vezes as funções que ele pratica dentro da instituição não são demarcadas, né? Não são funções destinadas à sua prática legítima, né? Então isso acaba que sobrecarregando o coordenador por diversas atividades e diversas tarefas que lhe são atribuídas, que lhe são acumuladas durante a sua jornada, né? Durante o seu dia a dia na escola. E isso às vezes acaba fazendo com que o coordenador perca o seu perfil, né? A sua identidade ali de coordenador, né? Então, essa delegação de tarefas acumuladas no dia a dia do professor acaba que sobrecarregando ele, mas isso pode ser melhorado, isso pode ser repensado, reanalisado dentro das suas ações para que você não perca a sua identidade como coordenador, né? E eu anotei algumas coisas importantes relacionadas a essa prática, né? De como a gente pode melhorar a nossa rotina na coordenação pedagógica, de como a gente pode trabalhar isso na nossa rotina dentro da escola. E um dos pontos que eu tenho anotado diante disso, né? A gente que é da área da educação, eu no meu caso, eu faço muitas anotações, eu faço muitas observações pertinentes às minhas ações, ao que eu faço como gestor escolar, né? E eu trago isso para o papel, para que eu possa, de forma significativa, né, contribuir com os meus colegas, contribuir com os professores, contribuir com a gestão de outras escolas em parcerias, né? Então eu acho isso muito importante, fazer essas anotações de experiências, de coisas que vão acontecendo na nossa rotina e isso acaba fazendo o outro crescer. E como isso é importante, né? Então, como eu falei, a rotina do coordenador pedagógico envolve várias funções, né? Funções globais dentro da escola, né? E isso estabelece uma relação com todo mundo na instituição. Isso estabelece uma relação com todos que estão ali, que fazem parte da escola, dentro da instituição, né? Todos os envolvidos. E muitas, né, dessas atividades mais comum que o coordenador pedagógico exerce da sua rotina é a preparação de reuniões,
reuniões com as famílias, reuniões com a equipe, acompanhamento de processo de ensino-aprendizagem, preparação de momentos de formação docente e de discussão de proposta pedagógica da instituição. Então, isso são atribuições básicas da rotina do coordenador, né? Ele tem ali um ciclo, né, durante o seu dia, pela manhã, pela tarde, no caso, o tempo integral, né? Ele tem um ciclo pela manhã e pela tarde, né, de organização, de pesquisa, né, de conceitos que ele vai estar elaborando durante a sua jornada, de acompanhamento, de orientações dos planejamentos junto com a equipe docente. E tudo isso são atribuições que o coordenador vai exercendo durante o seu dia no acompanhamento das equipes, no acompanhamento da família com a escola. E muitas vezes o coordenador ele vive mais a sua rotina de apagar incêndios, né? E quem sabe disso vai entender o que eu estou falando. Apagar incêndios são as situações que acontecem no dia a dia e o coordenador pedagógico ele vai ali para resolver e acaba deixando certa demanda, certa atenção de certa situação pertinente ao seu trabalho, ele acaba tendo que deixar ali de lado para poder resolver, né? No ditado cearense, um bucho, né? Resolver ali aquele incêndio, apagar aquele incêndio, resolver aquela situação, colocar ali, apaziguar aquele momento. E isso é prática, né? Para muitos gestores, para muitos coordenadores dentro da escola, né? E às vezes acaba perdendo as funções ideais que o coordenador deve exercer dentro da sua prática. E isso é cotidiano, né? Uma coisa importante, né, que eu venho anotando e que eu pontuei isso, que é uma das primeiras coisas que o coordenador pode estar fazendo para melhorar, né, para a sua jornada de trabalho, registrar as suas atividades em lista, né? Ele vai elaborar ali uma lista de tarefas, né? Vai criar essa lista de tarefas e aí nessa lista de tarefas ele vai preparando, né, nas suas anotações aquilo que ele acha mais pertinente, né? Aquilo que ele deve dar a devida atenção, aquilo que ele deve dar a prioridade necessária para que aquela situação seja resolvida, aquele negócio ali, aquele problema seja resolvido. E ele listando isso na sua rotina, no seu dia a dia, ele vai conseguir ter mais produtividade, mais equilíbrio e vai conseguir alcançar a eficiência e a eficácia dentro da sua prática, na sua rotina da escola. Então, quando ele tem essa prática de anotar as coisas, de registrar ali as suas tarefas que são necessárias para ele fazer no seu dia a dia, ele vai conseguir alcançar seus objetivos. Então, isso pode ajudar o profissional na hora de distribuir e delegar parte de suas atividades para os colaboradores dentro da instituição de ensino, né? Então, além disso, escrever as atividades comprovadamente influencia na produtividade. E isso eu tenho vivido na prática. Quando você escreve as suas atividades, isso é comprovadamente mostrado que a sua influência, né, isso influencia na sua produtividade. Você consegue produzir mais, porque você vai estar sabendo o que está fazendo e vai estar trabalhando em cima daquilo. Você não fica perdido à deriva, né? Então, o profissional não precisa ter a mente ocupada com o que deve realizar, né? Porque você tem aquela mania, alguns, né, tem aquela mania de colocar tudo só na cabeça. Anotar que é bom, nada, né? Não anota. E aí acaba por perder muitas coisas que eram para ser feitas no seu dia a dia e isso atrapalha bastante mesmo as suas ações, de fato, né? Então isso é muito ruim. Então é bom ter o hábito, ter a prática de anotar, de registrar suas tarefas, fazer a lista de suas tarefas, dar prioridade àquilo que é necessário e aí você vai paulatinamente conseguindo resolver as situações no dia a dia da sua escola. O segundo ponto é priorizar essas atividades. Priorize suas atividades, né? O que é essencial hoje. Vou botar aqui o que eu vou fazer hoje. Tem 3 coisas que eu preciso dar prioridade.
e aí eu vou dar prioridade a essas 3 coisas e resolver elas nesse dia. Se eu não conseguir resolver uma ou nenhuma delas hoje, não é possível que você não consiga resolver todas em um dia, mas há situações, né, que você não consegue resolver tudo em um dia, você joga para outro dia e dá prioridade para aquilo ser resolvido o quanto antes, né, para você não ficar com acúmulo de tarefas. Então você dá prioridade das atividades, né? Priorizar essas atividades é importante porque você permite realizar um planejamento e programação do que será feito. Então você anotou ali aquela prioridade, listou, você vai se programar e você vai criar um cronograma, um planejamento para resolver aquela situação, para resolver, né, aquele momento ali, aquela diligência, e aí você vai conseguir ter as suas ações em dias, você não vai ficar perdido e nem à deriva. Isso evita até a questão de distração, né? Quando você anota as suas tarefas, você não fica ali distraído, sem saber o que fazer ou sem fazer nada, né? Isso é muito feio. Então, além disso, ter o dia programado, né, possibilita o entendimento se é possível aceitar outras demandas e encaixá-las no dia. Então, uma das coisas que eu faço, né, eu percebo ali se dá para me encaixar aquela demanda naquele dia ou não. Se der, eu boto, se não, eu jogo para outro dia e coloco como prioridade, como primeiro da lista. Eu escrevo de vermelho e ali é a prioridade. Então, no médio prazo, o coordenador ele vai ser capaz de entender qual mais facilidade, né? Com mais facilidade, quantas e quais atividades consegue realizar a cada dia. Então, você vai ali ter um quantitativo de coisas, de situações que você vai poder resolver no seu dia a dia. Você vai ter uma noção, né? Você vai ter ali uma bússola que vai lhe dar um norte das coisas que você precisa resolver durante os dias, durante a semana, durante a sua rotina, durante as suas ações pertinentes dentro da escola, né? Um terceiro ponto que eu tenho anotado que é muito importante também é fazer pausas ao longo do dia, né? Você tá ali, você é um coordenador, um gestor escolar, e você trabalha pela manhã, né? Você tem um trabalho pela manhã com quantitativo de alunos e você tem uma rotina ali de cuidar daqueles alunos e cuidar daqueles professores, né? Policiar ali as ações dos professores, organizar relatórios, preparar documentação para alguma evidência que precisa ser exercida. Aí você tem essa manhã preenchida de tarefas, aí você entra para a tarde com outras tarefas preenchidas, mas você precisa entender que nessa totalidade do seu dia, manhã e tarde, você precisa ter uma pausa, você precisa parar um pouco para respirar, para espairecer um pouco a mente, para colocar as ideias no lugar, para tentar analisar, refletir sobre si mesmo e sobre as suas ações na instituição. Você precisa parar um pouco, dar uma pausa para si mesmo de 15 a 20 minutos, toma um café, bebe uma água, come alguma coisa, dá uma gargalhada, troca ideias com alguém, né? E você vai conseguir produzir mais, você vai conseguir ter mais ideias, você vai conseguir espairecer mais a mente, abrir mais a mente, você vai conseguir refletir mais e vai colocar suas ações em dias, né? Então, assim como nos estudos, fazer pausas ao longo do dia, do trabalho, é importante e ajuda na produtividade. De fato porque eu coloco isso em prática e eu consigo ter bastante resultado. Então, o corpo precisa de descanso para continuar produzindo com qualidade. Então, nesses momentos de pausa e descanso, a mente consegue relaxar um pouco, né? Então, você consegue ali relaxar um pouco e já fica bem mais aliviado, né? Então, muitas vezes, é nesses momentos que a solução para certo problema é encontrado. Então, é nesse momento aí que você pausa, você vai conseguir ali achar uma solução para um devido problema, né? O quarto ponto também bastante interessante é organização, né, do seu local de trabalho. Organizar o seu local de trabalho.
né? O que é o seu local de trabalho? É ali a sua escrivaninha, seus materiais, seus papéis, né? A sua estante de documentos, né? Os seus arquivos, o computador, né? Os seus arquivos físicos lá na sua sala. E é esse tipo de organização, né? A sua mesa de trabalho, ela diz muito sobre você. Ela diz muito como é que está a sua mente, como é que está a organização dos seus pensamentos. Assim, eu entendo. Então, quando você tem organização, quando você, né, coloca as coisas no seu devido lugar, organizadamente, você consegue ter mais produtividade. Você consegue ter mais concentração. Você consegue achar aquele documento que você está procurando, né? Você sabe onde é que ele está, qual é a pasta, qual é o arquivo. Você vai lá e ele vai estar lá, porque você organizou. Você não deixou ele solto, você deixou ele ali organizado, nomeado, datado, justamente para quando você precisar dele, você vai ter ele acessível, né? Então, a organização do local de trabalho muito auxilia na hora de encontrar informações e facilita a visualização no seu dia a dia. Além disso, distrações visuais são eliminadas, né? Então, você organiza ali seu ambiente de trabalho, você consegue ter mais produtividade e isso lhe facilita mais nas suas ações na escola, né? O quinto e último ponto aqui com a gente é terminar os seus afazeres, né? Então, termine os seus afazeres. Começou? Termina. Não deu para terminar no dia? Tudo bem. Continua no outro dia, né? Mas sempre dê prioridade àquilo que você sabe que não dá para deixar para outro dia, né? Então, a sensação de finalização de afazeres gera satisfação no cérebro e acaba por aumentar a produtividade. Com isso, é interessante cumprir todas as atividades planejadas para o dia. Caso não seja possível, caso você não consiga, né, dividir a tarefa em partes menores que podem ser finalizadas mais rapidamente. Então, isso vai possuir o efeito da sensação de satisfação. É horrível você chegar no final do dia e não ter conseguido resolver nada, ter feito nada porque você não se organizou. É uma frustração terrível. Mas aí, quando eu falei no início, quando você lista as suas ações, quando você lista as suas tarefas, você vai botando ali, né? E dando prioridade àquelas tarefas, você vai conseguir produzir, você vai conseguir resolver e solucionar todas aquelas diligências do seu dia a dia. E aí você vai ter a sensação de satisfação por ter concluído mais um dia de trabalho, né? Que você conseguiu resolver diversas tarefas, diversos assuntos pertinentes às suas ações dentro da instituição. Então, a gente sabe da importância e das funções que o coordenador pedagógico tem e deve exercer dentro da escola, né? Um dos pontos importantes do coordenador pedagógico é que ainda ele é o principal agente de comunicação dentro da escola, né? Então ele é capaz de fazer a ponte entre o corpo docente, a direção, os alunos, a família e toda a comunidade escolar. E eu anotei algumas coisas pertinentes aqui em relação aos desafios, né, do coordenador pedagógico, né? O coordenador pedagógico constantemente se vê sobrecarregado e em desvio de função, como eu falei no início, já que muitas vezes faltam profissionais na escola aptos a desenvolver atividades necessárias, né? Então, às vezes isso acontece com diversos coordenadores que estão ali sobrecarregados e às vezes acabam exercendo funções administrativas de gestão financeira, né, de gestão de pessoas e várias outras funções que às vezes não estão ali a cargo do que é a função do coordenador. Então é desafiador esse momento para o coordenador. Então, além disso, um outro desafio, né,
do coordenador pedagógico é gerenciar dificuldades no dia a dia, como eu falei, né? Apagar os incêndios, acompanhados da falta de apoio dos demais profissionais da instituição para melhorar os processos pedagógicos, né? Por ter a função de introduzir novas práticas no ambiente escolar, é fundamental que o coordenador conte com o apoio do corpo docente, da direção e das famílias dos alunos. Então, isto é importante, porque muitas mudanças realizadas no ambiente escolar precisam ser feitas de maneira conjunta, né? Então, a relação com os diferentes públicos é um grande desafio do profissional, já que é necessário entender as expectativas de muitos envolvidos com a instituição de ensino, né? Com a comunidade escolar. Então, a equipe, o trabalho em equipe, ele é essencial para que todo esse conjunto de ações possam ser assertivamente executados, né, com o apoio do coordenador, que é uma liderança dentro da escola que vai estar ali para conduzir todas essas ações. Mas o corpo docente faz parte disso, né, a equipe escolar faz parte disso, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Então, para a gente concluir aqui o nosso diálogo de hoje, né, o coordenador pedagógico é um profissional que enfrenta muitos desafios no seu dia a dia. Com uma rotina atarefada, é interessante traçar estratégias para tornar o seu dia de trabalho mais produtivo e melhorar a rotina. Alguns aspectos importantes na melhoria da rotina envolvem a organização do espaço, né, como eu falei, e priorização de atividades. São dois pontos-chave, né, para que você consiga realizar suas ações, né? Então você vai organizar o seu espaço e dar prioridade às atividades. E se manter atualizado acerca do que acontece no cenário educacional brasileiro, do seu estado e do seu município. É fundamental para a realização das funções da coordenação pedagógica, né? Você está atualizado aptamente com tudo aquilo que envolve a escola, né? Então, como é importante a gente ter essas concepções, ter essas ideias aplicadas para a nossa melhoria, né? Para que a nossa rotina seja mais saudável, para que a gente tenha uma produção com qualidade das nossas ações. Nós temos um papel muito importante, nós temos funções muito importantes dentro da escola, e a gente precisa ter qualidade, estar saudável e ter organização para que tudo isso aconteça da melhor forma possível dentro da comunidade escolar. Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês durante esse pouco tempo aqui, né? E até a próxima. Um abraço, um beijão no coração. Tchau, tchau, gente.